Olá pessoal, então vamos dar sequência ao nosso estudo de geometria espacial. No último vídeo nós falamos de prismas e hoje nós vamos falar de cilindros. A gente poderia definir um cilindro tal e qual nós fizemos com os prismas, ou seja, tomar dois círculos agora idênticos e paralelos e fazer com que retas unam as duas circunferências. Sendo que a gente pode fazer isso de duas maneiras. Ou seja, colocando o eixo dos cilindros exatamente um sobre o outro, o que nos vai nos dar um cilindro reto, ou colocando os seus centros formando um ângulo que não de 90 graus, que nós vamos chamar de cilindro oblíquo. Aqui vai aquela lembrança que nós já vimos anteriormente, né? Quando a gente tem sólidos retos, no caso que a gente já falou no nosso último vídeo dos prismas, ou sólidos oblíquos, a grande diferença se dá com relação à sua altura. Se a gente voltar lá nos prismas, quando a gente falava de prismas retos, a aresta lateral é igual à sua altura. Aqui vale a mesma coisa. Se eu tenho um cilindro reto, o que a gente chama de geratriz, aquela letra G que tem no traço rosa, é igual à sua altura. E nós vamos dar preferência, nesse nosso estudo, à verificação ao trabalho com os cilindros retos. Até porque eu vou dar preferência por uma outra definição de cilindro, né, que é o cilindro reto de revolução. O que é, na verdade? É a gente tomar como princípio um retângulo de dimensões R e H, e a partir desse retângulo a gente executar uma rotação em torno de um dos seus eixos, né? Eu poderia tomar o lado menor do retângulo como sendo o eixo, ou o lado maior. Isso não interfere na definição do cilindro, claro, nas suas dimensões com certeza, mas se a gente proceder à revolução deste retângulo, o sólido que nós temos formado por esta rotação, né, é o que nós chamamos de cilindro. Por que a minha preferência por essa definição? Que quando a gente lança o retângulo de dimensões RH, a gente já tem ali então as próprias dimensões do cilindro. E aí vamos lembrar uma coisa: o nosso objetivo no estudo da geometria espacial passa sempre por duas interrogações, que a gente já falou na nossa última discussão. É verificar quanto cada sólido tem de superfície e quanto cabe dentro de cada sólido, que a gente chama de volume, ou seja, a porção que ele ocupa no espaço. A primeira coisa que nós vamos fazer, né, é tentar planificar um cilindro. E aí eu até fiz uma brincadeira aqui, de novo, como a gente já havia feito com os prismas, né? Nós temos aqui uma maquetinha do que vem a ser um cilindro, onde eu tenho aqui a base circular de raio R, né, unida por retas que, quando encontram as duas circunferências, tem a altura H. O que nós vamos fazer? A planificação nada mais é do que a gente determinar quais são as figuras geométricas que a gente utiliza para construir o nosso cilindro, certo? E aí a gente pode observar, se eu desmontar rapidamente esse cilindro que eu tenho aqui, vamos lá, que quando a gente desmonta um cilindro, as figuras geométricas que a gente encontra são dois círculos
de raio R, um aqui, o outro aqui, e mais um retângulo, né, que circunda estes círculos e que tem dimensões h, da altura do cilindro, e 2πr, que é o comprimento da circunferência que contorna o círculo da base. Então, um cilindro é formado por dois círculos de raio R e um retângulo de dimensões 2πr e h. E o nosso objetivo, então, né, conforme a gente já observou nessa planificação aqui, é determinar todas as superfícies, conforme a gente já classificou anteriormente. A classificação é a mesma. Nós temos superfícies da base, superfície lateral, e unindo essas superfícies, nós temos a superfície total. Aqui fica mais fácil o nosso estudo, né, diferentemente dos prismas, e eu vou estar sempre fazendo esse link do cilindro com os prismas. Eu gosto de brincar que eles são parentes próximos, eles são bastante parecidos. A diferença é que para cada prisma eu tinha uma base diferente. Aqui no cilindro não acontece. O cilindro só tem um tipo de base, né? Que é o círculo. Então, toda vez que eu quero calcular a superfície da base do cilindro, basta que eu use a equação para o cálculo da área do círculo, que está escrito ali, ó, superfície da base é igual a πr². Conforme a gente já viu na planificação, a superfície lateral é um retângulo. Retângulo a gente já viu lá no nosso estudo de geometria plana, que para calcular a área de um retângulo, a superfície de um retângulo, basta que a gente multiplique as duas dimensões. Que no caso aqui a gente já viu, uma dimensão é 2πr, a outra dimensão é h, e a gente pode escrever 2πrh. E tal qual a gente fez nos prismas, para calcular a superfície total, que eu estou chamando ali de ST, a gente tem que lembrar que eu preciso somar as duas bases, por isso está escrito ali 2 vezes SB, mais a superfície lateral. Se eu guardar essa equaçãozinha aqui, já me serve. Claro, se eu quiser pegar uma equação organizada, onde esses dois valores aqui de superfície da base e superfície lateral estão postos aqui na superfície da base e na superfície lateral, eu encontro que a superfície total de um cilindro é 2πr, que multiplica entre parênteses R mais H. Certo? Uma última pequena lembrança a respeito dos cilindros, para a gente poder observar os exemplos aqui. Bom, a ideia de calcular volume do cilindro é bastante parecida com aquela discussão que a gente fez no prisma. De novo, a mesma história. Qual foi a brincadeira que a gente fez? Eu disse lá, se a gente for pensar no princípio de Cavalieri, né, que é o que define o volume dos prismas, eu brinquei de se a gente pegar um pacotinho de bolacha, água e sal e imaginar cada bolacha daquela sendo um pedaço do volume, e eu empilhar aquelas bolachas de várias maneiras, o volume não vai se alterar. Aqui a ideia é a mesma, só que eu vou trocar a bolacha. Eu vou pegar uma bolacha Maria e vou imaginar todas aquelas bolachas redondinhas, iguais à base do cilindro, empilhadas umas sobre as outras, né? E a ideia é exatamente a mesma. Se eu mudar a organização do empilhamento, seja exatamente sobrepostas, um pouquinho desajustadas ou totalmente bagunçadas, a porção do espaço ocupada por todas aquelas bolachas empilhadas será sempre a mesma. Ou seja, o volume só depende da superfície da base e da quantidade de bolachas que eu estou empilhando, ou seja, da altura da pilha. Então a gente pode escrever a mesma equação que eu tinha nos prismas. Volume é superfície da base vezes a altura. Com a mesma ideia que eu falei anteriormente, a superfície da base do cilindro só tem uma forma de calcular, que é πr². Então eu posso escrever definitivamente que o volume de um cilindro
é πr² vezes h. Agora sim, a última lembrança. Eu vou aproveitar aqui para mostrar uma coisa. Quando eu tenho um cilindro, vamos juntar aqui, né? Aqui eu tenho um cilindro. Eu posso pegar esse cilindro e fazer com que um plano intercepte esse cilindro exatamente no seu eixo, dividindo esse camarada em dois pedaços, em duas metades. O que nós vamos verificar na sequência é este objeto aqui, né? Essa figura que nós estamos vendo é o que a gente chama de seção meridiana de um cilindro, que é quando a gente faz um plano interceptar o cilindro exatamente pelo seu eixo. E esta figura aqui, que a gente está observando, é um retângulo que tem dimensões 2R e H. Agora, uma informação importante. Sempre que acontecer de eu olhar para a seção meridiana de um cilindro e observar que as dimensões do dobro do raio, ou seja, 2R, for igual a H, e este retângulo aqui puder ser chamado, então, de quadrado, eu vou dizer que o cilindro que eu possuo é um cilindro que é conhecido como cilindro equilátero. Então, a grande sacada de reconhecer este objeto, essa seção meridiana em forma de quadrado, é que o meu cilindro passa a não depender, digamos, de duas dimensões. Eu conhecendo apenas uma delas, eu tenho as duas dimensões. Como isso? Eu tenho um cilindro equilátero de raio 5. Se ele é equilátero e o raio é 5, dá para dizer que a altura é 10, já que em todo cilindro equilátero a altura é o dobro do raio, certo? Bom, beleza então. Vamos aqui para 3 exemplos rápidos que, na verdade, 2 eu vou resolvê-los e o último eu vou deixar para que vocês quebrem a cabeça e num próximo vídeo eu prometo que eu resolvo para vocês. Tá? Esse primeiro exemplo aqui, pessoal, é um exemplo bastante tradicional, né? Para que a gente possa fazer uma avaliação das dimensões dos cilindros. Né? Como assim? Olha só, eu tenho um cilindro de raio R e altura H. E ele está completamente cheio com um líquido, que será transferido para outro cilindro, cujo raio é o dobro do anterior, por isso 2R, porém a altura é metade do anterior. Né? A pergunta é, se eu fizer essa transposição de líquidos do primeiro cilindro para o segundo, que altura o líquido atingirá no segundo cilindro? Né? Eu até convido vocês para pausarem um pouquinho o vídeo e tentarem resolver. Eu vou fazer o seguinte na sequência. Eu primeiro vou resolver sem valor nenhum, certo? E no segundo momento eu vou atribuir valores ali para R e H, não importa quais sejam, vocês até podem fazer o teste com outros valores depois se vocês quiserem, né? E tentar chegar no mesmo resultado. Tá certo? Então vamos lá. A comparação é uma comparação de volumes, né? Eu quero saber qual é a relação que eu tenho de volume quando eu aumento o raio de um cilindro, ele passou de R para 2R, e eu diminuo a altura. Eu podia fazer o contrário também, eu podia aumentar a altura e diminuir o raio. A ideia é a mesma, mas qual é a relação que tem no volume quando eu faço essas alterações de tamanho? E aí eu vou fazer o seguinte, vamos lá, aqui, né? Eu chamei de 2 volumes, o volume 1 e o volume 2. O volume 1 é o volume de um cilindro que tem raio R e altura H. E aqui eu não tenho nada para fazer, a menos entender que o volume do cilindro 1 é πr² vezes H. No segundo cilindro eu preciso fazer uma continha, né? Eu estou dizendo aqui ó, que o volume 2 é π vezes R². Só que o raio deste cilindro mede 2R. Então eu escrevi aqui 2R²
vezes a altura. E a altura desse cilindro é metade da outra altura, h sobre 2. Onde é que está, digamos assim, o pulo do gato? Quando a gente faz 2r ao quadrado, eu obtenho 4r ao quadrado. Né? Então eu ficaria com π, 4r ao quadrado h, dividido por 2. Simplificando 4 e 2 aqui, eu posso escrever o seguinte, que o volume do segundo cilindro é 2 vezes πr ao quadrado h. E aí eu fiz um destaque aqui. πr quadrado h é exatamente o volume do cilindro 1. Então o segundo cilindro, que tem o dobro do raio e metade da altura, mesmo sendo mais baixo, ele tem o dobro do volume do primeiro. Significa que eu preciso ter 2 cilindros 1 para que eu consiga encher o cilindro 2. O que nos leva a pensar e a compreender que se eu botar todo o volume 1 dentro do cilindro 2, eu vou chegar na metade da altura do segundo cilindro, na metade da altura, que já era metade, certo? Então, na verdade, se eu comparar os dois, eu tenho aqui o quarto da altura, tá? Comparando com o primeiro cilindro, logicamente. Vamos tentar enxergar isso aqui com números. Lembrando que os números são chutados aqui, não faz a menor diferença o número que eu colocar, eu só tenho que respeitar, logicamente, né, aquele dobro e metade. Então, olha só, cilindro 1, um chute, raio 5 e altura 10. Alguém podia botar raio 1, altura 2, raio 2, altura 4, não tem problema, só escolham números que depois seja fácil calcular a metade, né? É o mais importante, o dobro é fácil calcular, a metade a gente tem que tomar cuidado. Com essas medidas do cilindro 1, eu calculo o volume 1. Π, 5 ao quadrado, vezes 10. 25 vezes 10, 250 π. Não há sequer a necessidade da gente fazer a multiplicação pela aproximação de 3,14, tá certo? Agora, o segundo cilindro, se o primeiro raio era 5, o segundo raio é o dobro, 10. O primeiro, se a altura era 10, no segundo a altura vai ser 5. E eu vou calcular o volume 2. O volume 2 é πr ao quadrado e eu vou fazer o seguinte. Eu vou supor, né, que o volume 1 seja colocado dentro do cilindro 2. Então eu quero que o volume do cilindro 2 receba o volume do cilindro 1. E vou deixar aqui sem colocar o valor da altura, para justamente descobrir até que altura eu vou conseguir o líquido dentro desse cilindro. Fazendo as contas, o volume do primeiro eu quero que seja igual ao volume do segundo, certo? Se eu quisesse cilindros iguais. Cancelo os πs, por isso é que não há necessidade da substituição, e chego aqui que 250 é 100H, ou simplesmente H é 250 dividido por 100. H é 2,5 centímetros. Ou seja, transferindo o volume 1 para dentro do volume do cilindro 2, se eu despejar, a altura que ele alcança é 2,5. Ah, mas eu disse que esse cilindro tinha altura 5. Então eu cheguei na metade de 5. Na metade da altura do segundo cilindro, certo? Belezinha. Para terminar, o que eu vou resolver e depois o que eu vou deixar para vocês se divertirem, certo? Esse aqui eu quis fazer uma relação entre os dois últimos conteúdos, né? Os cilindros que a gente está vendo agora e os prismas que a gente viu anteriormente. Então está dito assim: um cilindro está inscrito em um cubo de volume 64 centímetros cúbicos. Qual a superfície total do cilindro, certo? Bom, primeira coisa, quando a gente diz que um sólido está inscrito em outro, significa dizer que ele está dentro do outro.
E dentro não é de qualquer jeito, né? Os sólidos, quando são inscritos ou circunscritos, eles têm que ser postos um dentro do outro na forma mais justa possível, né? Um encaixe perfeito. E aí eu tentei fazer uma representação aqui do que vem a ser um cilindro desenhado em rosa dentro de um cubo desenhado em roxo, né? O cilindro tangencia todas as arestas do meu cubo, certo? Bom, daqui é interessante que a gente consiga olhar esta figura aqui pela parte de cima, né? Quando eu olho essa embalagem aqui, uma latinha guardada dentro de uma caixa, eu consigo enxergar essa situação aqui, o círculo por dentro do quadrado, né? E a gente já fez esse trabalho aqui, né, de observar a circunferência inscrita num polígono, ou poderia dizer o polígono circunscrito à circunferência. E eu preciso fazer uma relação entre essas medidas. E eu escrevi aqui do lado, ó. Neste caso, eu posso dizer que se eu pegar 2 vezes o raio, eu consigo ter a mesma medida de A. E outra observação importante, que a altura do cilindro é a mesma aresta do cubo, então eu posso escrever aqui que a altura do cilindro é a mesma aresta do cubo. Ah, quanto vale a aresta do cubo? Vamos olhar lá em cima. Eu tenho o volume do cubo. Eu sei que o volume do cubo é 64 centímetros cúbicos. E eu sei que o volume de um cubo é sua aresta elevada ao cubo. Então, fazendo essa comparação, 64 é igual a A ao cubo, ou seja, A vale a raiz cúbica de 64. Né? Um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê 64. E esse número é o 4. Então eu tenho um cubo de aresta 4 centímetros. Quanto vale a superfície total, então, do meu cilindro? A superfície total do meu cilindro, pela formulinha que a gente viu anteriormente, 2πr, que multiplica R mais H. Lembrando lá das relações que a gente fez. R é metade de A, né? R é metade de A. Então eu escrevi aqui que R vale 2. H é igual a A, então H vale 4. E executando essas operações aqui, 2 mais 4 dá 6, 2 vezes 2, 4, 6 vezes 4, 24π. Lembrando que a gente só vai fazer a substituição de π quando for extremamente necessário. Se não for necessário, academicamente, digamos assim, em sala de aula, a gente deixa quietinho deste jeito, tá? E o último exemplo, que eu já disse desde o princípio eu não vou resolver, vou deixar para que vocês se divirtam em casa. Não é difícil, é bastante fácil, basta que vocês pensem um pouquinho. E diz assim, um recipiente cilíndrico de 20 centímetros de raio e 100 centímetros de altura tem água em seu interior até a altura de 20 centímetros. Se este recipiente for colocado na posição horizontal, então imagine um copo que tem água até determinada altura, claro, um copo tampado, e vocês vão virar esse copo, né? A pergunta é a seguinte: qual será a área do segmento circular determinado pela água na tampa do recipiente, né? Lembrando que o segmento circular é aquela partezinha do círculo que se encontra entre o arco e a corda. Eu quero saber quanto tem de área aquela figurinha. Com as informações que tem aqui no problema, é certeza absoluta que vocês vão conseguir resolver. Pensem um pouquinho, façam algumas relações, com 3 ou 4 contas vai estar resolvido, certo? Vamos seguir fazendo os problemas que vocês têm no material, me procurem em caso de dúvidas e na sequência eu vou estar deixando um questionário eletrônico lá para vocês resolverem também, para todo mundo se mexer da mesma forma, certo? Pessoal, então, um abraço, a gente se encontra e espero que possamos nos ver em breve aí. Um abraço.